Olá, pessoal! Nós voltamos aqui com a capelania militar, tá certo? Nós vamos falar sobre essa capelania que é tão importante e que atende milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. E você vai aprender um pouco, né? Nós vamos aprender juntos como desenvolver essa capelania militar, tá? A capelania militar é aquela realizada nas Forças Armadas e nas Forças Militares Estaduais, tá certo, gente? Também chamada de capelania castrense. O capelão militar, ele é um ministro religioso encarregado de prestar assistência religiosa à corporação militar, exército, marinha, aeronáutica. E no Brasil, este serviço estende-se também às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares, tá? Nos países de maioria católica, como no Brasil, por força da proporcionalidade na prática, desdobra-se em capelanias católicas e capelanias de outras confissões religiosas, que estas, na maioria das vezes, evangélicas, tá, gente? Então, nós não podemos esquecer que esse trabalho da capelania militar é muito importante, é muito importante. O pastor João Filson Sorin, ele foi o primeiro capelão militar evangélico do Exército Brasileiro, né? E naquela ocasião, por volta de 1944 a 1954, ele serviu nas Forças Expedicionárias Brasileiras na FEB, tá? Ele serviu na FEB e nesta época ele tinha 36 anos de idade, ele viveu quase um ano na Itália e recebeu mais de 10 condecorações militares, inclusive a Cruz de Combate de primeira classe, que é a maior alta honraria do Exército Brasileiro, tá certo? Então, quem recebeu essa mais alta honraria foi um capelão que tinha apenas 36 anos de idade e ele serviu na FEB, que é as Forças Expedicionárias Brasileiras, tá? Aí nós vamos ver aqui a origem da capelania militar evangélica protestante no Brasil, né? Sobre o patrocínio da Confederação Evangélica do Brasil e por instrumento de seu Conselho de Relações Intereclesiástica e dos Capelães Evangélicos, é ministrada assistência religiosa no Exército, nomeada oficialmente pela Confederação Evangélica do Brasil. Os capelães são conhecidos pelas autoridades e exercem o seu ministério sem distinção de credo ou denominação. Na maioria dos casos, este trabalho era feito voluntariamente, tá, gente? Inicialmente apenas o capelão de primeira região militar, tá? Que era a primeira RA, né? Recebia seus vencimentos do governo federal, né? Ou seus proventos do governo federal, tá? Então isso é muito importante saber que essa capelania no Exército ela é patrocinada pela Confederação Evangélica do Brasil, tá? Outra coisa importante, a capelania militar evangélica e suas atuações na FEB. Ao se organizar a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que deveria participar das operações da Segunda Guerra Mundial, foi instituída a capelania militar por decreto de lei número 6.535, de 26 de maio de 1944, que foi o ano, se eu não me engano, que nasceu meu pai, pastor José Martins, né? Então, naquela ocasião, já existia o serviço da capelania, como vocês sabem, né? Porém, a capelania militar evangélica só teve a sua formal instituição em 13 de julho de 1944, com a nomeação de 2 capelães evangélicos, os pastores João Filson Sorin e Juvenal Ernesto da Silva, tá? Sorin foi designado para o 1º Regimento de Infantaria, Regimento Sampaio, e Juvenal foi para o 6º Regimento de Infantaria, tá certo, gente? Então, essa foi a capelania militar evangélica e sua atuação na FEB, tá? Posteriormente, esses 2 pastores tiveram suas atividades acrescidas
cabendo ao capelão pastor Soren atender ainda ao 11º Regimento de Infantaria e ao capelão pastor Juvenal atender à unidade de artilharia e engenharia. Partiram para a Itália no 2º escalão da FEB em 22 de setembro de 1944. Os 2 capelães só voltaram ao Brasil após terminar a guerra, após terminar o conflito. O pastor Juvenal Ernesto da Silva chegou ao Rio de Janeiro em 18 de julho de 1945, acompanhando o 1º escalão de embarque, e em 22 de agosto desse mesmo ano aportou no Rio de Janeiro o pastor João Filson Soren, que regressou com o 2º escalão, tá, gente? Então, cerca de 600 soldados evangélicos integraram a FEB. Olha só quantos soldados evangélicos já tinham naquela época, né? Nesse número, não se acham computados, nestes números não se acham computados os simpatizantes, os amigos do evangelho e os eventuais assistentes aos cultos de evangélicos protestantes. Os capelães Soren preparou, melhor dizendo, um inário do expedicionário, intitulado O Cantor Cristão do Soldado. Embora o Ministério da Guerra se tivesse prontificado em fazê-lo, foi a Casa Publicadora Batista quem o fez em homenagem aos combatentes, tá certo, gente? Então isso é muito importante saber, que eles criaram até o seu próprio inário naquela ocasião. Neste inário tinha 101 hinos selecionados do cantor cristão, que era o inário oficial da Igreja Batista na época, tá? Os militares evangélicos iniciaram seus cultos no quartel do Regimento Sampaio, na Vila Militar, logo que foram nomeados os capelães militares evangélicos. Isto já em agosto de 1944, tá certo? Agora vamos aprender aqui como se deu essa capelania na Academia Militar das Agulhas Negras, tá? Em 19 de abril de 1949, alguns acadêmicos evangélicos fundaram na Associação de Cadetes Evangélicos, que foi reconhecida pelo seu comando, tá? Eles fundaram essa associação, a Associação de Cadetes Evangélicos, que posteriormente foi reconhecida pelo seu comando. Destinava-se a providenciar assistência religiosa aos jovens evangélicos que ali estudavam. A Confederação Evangélica do Brasil, para efeito de oficialização de um trabalho que já existia, requereu em 12 de setembro de 1949 a criação da capelania militar evangélica dentro da Academia Militar e indicou para o cargo de capelão o pastor Amós Aníbal, que já vinha desempenhando essa função desde o início do movimento, tá certo? Então ele passou a ser o chefe da capelania militar evangélica que iniciou ali na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Então isso é muito importante. Esse pastor faleceu repentinamente em 1950, tá? Então ele foi colocado em 1949, em 1950 ele faleceu, tendo sido substituído em 1951 pelo pastor Adriel de Souza Mota, que ao assumir o pastorado da Igreja Metodista de Resende, também se ocupou da capelania militar evangélica, tá certo? Na Associação de Cadetes Evangélicos. Exerceu essa atividade até ser transferido para outra igreja metodista. A Associação de Cadetes Evangélicos não tardou em criar um coral, pois havia entusiasmo e boas vozes para o tal, né? Então, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa foi esse início da capelania militar dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Muito legal. Na Escola de Sargento das Armas, na ESA, localizada em Três Corações, Minas Gerais, a Escola de Sargento das Armas é mantida pelo Ministério do Exército e destina-se à formação de sargento nas armas ou nas áreas, né, de infantaria, cavalaria, artilharia e engenharia, tá certo, gente? O trabalho
de capelania militar evangélica nesta unidade foi iniciada pelo pastor Márcio Barbosa e oficializada em 1954, mediante requerimento da Confederação Evangélica do Brasil, quando era seu capelão, tá? O pastor Joel César, que era o capelão nessa época, da Igreja Presbiteriana do Brasil de Três Corações. Como sempre ocorreu nos cultos evangélicos, os hinos congregacionais ocupavam lugar de destaque nos ofícios religiosos, permitindo aos jovens sargentos evangélicos uma participação direta na cerimônia, louvando a Deus com cantos, tá certo? Então, foi aí que se deu o trabalho da capelania na Escola de Sargento das Armas, né? A ESA. E nessa ocasião, o pastor que foi o capelão lá foi o pastor Mário Barbosa, não é Márcio Barbosa, é Mário Barbosa, tá, gente? Ele foi o pastor capelão que exerceu essa função, que coordenou essa função em 1954, lá na Escola de Sargento das Armas, né? E nessa ocasião, os cadetes participavam também, louvando a Deus, glorificando a Deus, tá certo? E agora nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos para o próximo vídeo falar da capelania carcerária. Mas nós não podemos esquecer, meus queridos, que essa capelania militar, ela é uma capelania muito importante, né? Porque você vai atuar junto com as organizações militares, tá? E por isso, você que está assistindo aí o curso, lembre-se de, se não chegar até você, me cobrar para você receber a apostila da Ordem Unida. A apostila da Ordem Unida, você vai aprender tudo sobre a Ordem Unida, sobre os cumprimentos, né, sobre todo o procedimento aí para você atuar dentro da capelania militar. Tá certo, gente? Deus abençoe a sua vida. Vamos para o próximo vídeo, capelania prisional ou carcerária. Tá certo?